Se um dos seus objetivos para 2024 é formar a sua reserva de emergência, o seu pé de meia, né, a sua reserva financeira, chame como quiser, então você chegou no vídeo que vai te ajudar com isso e também desmistificar algumas questões básicas desse processo. Salve, salve meus amigos, Rafael Scaramelli com vocês. Estamos em mais um ano em que talvez e muito provavelmente o seu objetivo financeiro seja criar, seja formar a sua reserva de emergência. Primeiro de tudo, bora entender, o que é essa tal de reserva de emergência, para que ela serve e como você pode criar um plano, para formá-la, e depois a gente vai para as opções de investimentos que temos hoje para esse objetivo. Então, pesquisando por aí, você pode ter se deparado, com reserva de emergência, com o nome reserva de emergência, reserva financeira, fundo de reserva de segurança, enfim, todos esses nomes levam ao mesmo lugar. Independente de qual nome você tenha visto, é importante entender que o objetivo para todos é o mesmo, tá galera? Então basicamente a reserva de emergência serve como um porto seguro financeiro, para quando acontecer qualquer tipo de imprevisto, qualquer coisa que esteja fora do seu planejamento financeiro mensal. Se você ainda não controla e mantém um planejamento de orçamento mensal, eu recomendo que vocês conheçam, comecem a usar a minha planilha de controle de orçamento pessoal. Para isso, o vídeo dela eu vou deixar aqui em cima no card para vocês, tá? No caso da reserva, existe uma regrinha básica de formação e tudo vai depender de qual é o seu regime de trabalho hoje. Para quem é empregado, funcionário CLT, onde existe um respaldo se você for mandado embora, FGTS, seguro-desemprego, etc., o ideal é acumular 6 meses do custo de vida mensal como reserva de emergência, Para quem já é autônomo ou empresário, onde não existe esse respaldo e também tem um risco maior, de qualquer imprevisto, o ideal é acumular no mínimo 12 meses do custo de vida mensal. Essas são regras genéricas, tá pessoal? Cada um que interprete o que é melhor, Analisando estabilidade financeira, de renda e riscos, envolvidos e todos os imprevistos que podem acontecer. Mas no geral são 6 meses para quem é CLT e 12 meses para quem é autônomo ou empresário. Mas Rafael, eu considero o meu salário para formar a reserva ou o meu gasto mensal? Nesse caso, tá pessoal, o seu gasto mensal é o valor a ser considerado, É por isso que ter um controle de orçamento mensal é tão fundamental, tá? Tem gente que mal sabe quanto gasta e vai levando a vida, E as chances de se endividarem nesse processo aumentam muito nesses casos, Basta que algum gasto fora do imprevisto apareça para que isso aconteça, tá? Então, em um exemplo hipotético, se hoje você é CLT e a sua renda mensal de R$2.000, você utiliza 100% da sua renda para passar o mês, portanto, sua reserva ideal seria de 6 vezes esse custo de vida mensal. Portanto, sua reserva de emergência hoje teria que ser de aproximadamente R$12.000, tá? Mas, Rafael, não sobra nada no mês. Como eu vou conseguir, Como eu vou fazer para guardar dinheiro para formar essa minha reserva? Galera, aí vai depender da determinação de cada um. O controle de orçamento serve para você enxergar para onde sua grana está indo e se planejar para reduzir e economizar em algumas coisas, Eu sei que não é fácil, porém é possível, Aí vai depender das prioridades de cada pessoa. Se sua prioridade for formar essa reserva agora em 2024, então alguma maneira você vai encontrar para fazer isso dar certo, independente de quanto tempo leve até lá, tá? E qual é a função da reserva, tá? A função da reserva, pessoal, é evitar que você entre em dívidas quando qualquer imprevisto financeiro aparecer. Se você, por exemplo, bater o carro, você tem a grana da reserva para suprir o conserto. Se você ficar doente, você tem a grana da reserva para arcar, com o médico, medicamentos, etc. Se você for demitido do seu emprego, você tem a grana da reserva para conseguir se manter por algum tempo até que consiga arrumar outro emprego. Enfim, a reserva tem único e exclusivo objetivo evitar que sua situação financeira piore, Pois em qualquer uma das hipóteses que eu trouxe, se você não tem essa reserva, provavelmente você se submeteria a uma dívida para saldar esse problema, seja através do cartão de crédito ou até mesmo empréstimos bancários. Então, nem de longe é o mais inteligente a se fazer, Inteligente é você se planejar, gastar menos do que ganha e o excedente investir com o objetivo de formar a sua reserva de emergência. Esse talvez é de longe o primeiro passo para quem quer ter uma vida financeira, equilibrada e tranquila lá na frente, tá galera? Não adianta
adianta querer investir em ações, não adianta querer comprar Bitcoin, né? Não adianta querer receber aluguéis de fundos imobiliários. Tudo isso será em vão se você não tiver uma reserva estruturada antes. Como você vai, né, vender as suas ações, FIIs ou Bitcoin em um momento de baixa do mercado, né, para suprir algum imprevisto que seja, né? Você vai vender no prejuízo e perder dinheiro, né? Claramente que não. Por isso a reserva se faz necessária antes de pensar em investir em outros tipos de ativo, tá? Então, explicado o que é, como funciona e qual é o objetivo da reserva, agora a pergunta que fica é: onde investir a grana da reserva nesse ano de 2024? E a resposta é bem categórica, tá, pessoal? Na verdade, tanto faz. Calma lá que eu já vou explicar, tá? Hoje em dia é muito mais fácil, né, encontrar opções que sejam viáveis em investir a grana da reserva. Praticamente todos os bancos do mercado disponibilizam uma opção de investimento viável, né, conservador, sem grandes riscos e com liquidez imediata. Hoje em dia, né, não é como alguns anos atrás, né, que era difícil de encontrar. Hoje em dia, opções como essa têm a rodo no mercado. O que vocês precisam entender, né, ter em mente é que esse investimento precisa, primeiramente, né, ter liquidez imediata, liquidez diária. Liquidez imediata é o quão fácil você tem acesso ao seu dinheiro, ou seja, liquidez imediata é instantâneo, né? Precisou do dinheiro, pede o resgate e a grana já vai estar disponível ali na sua conta. Esse é o primeiro e o mais importante requisito de uma aplicação para servir como reserva, tá? O segundo requisito é ser indexada à taxa Selic vigente ou ao CDI. Isso vai garantir que o rendimento dessa sua aplicação não sofrerá oscilações negativas. Você tem a garantia de que dia após dia o seu investimento estará rendendo e aumentando alguns centavos. Essa característica, né, garante que o seu dinheiro não irá oscilar negativamente, tá? Te prejudicando em algum momento onde seja necessário resgatar a grana para usar em algum imprevisto que seja. Então, somente com essas duas características principais já temos dezenas de opções disponíveis no mercado, tá, galera? Qualquer CDB, né, pagando 100% de CDI com liquidez diária é uma opção. Qualquer função, né, desses bancos digitais como Nubank, PicPay, sendo as caixinhas e os cofrinhos, né, respectivamente, também já são opções. O que interessa é ter liquidez imediata e ter o seu rendimento atrelado ao CDI ou à taxa Selic. Então, para facilitar, né, a sua vida, você tem que responder uma pergunta, né? Quais bancos você tem conta hoje, né? E qual deles é o seu banco principal? Respondendo essa pergunta, você provavelmente já terá a resposta de onde investir o seu dinheiro da reserva. Se você tem conta no Nubank, por exemplo, né, invista a grana da reserva nas caixinhas, né? Crie uma caixinha com o nome reserva e vá investindo mensalmente algum valor lá até que você tenha um mínimo acumulado, né? Se você tem conta no PicPay, lá também tem os cofrinhos, né? Basicamente funciona igual às caixinhas do Nubank, então você faça a mesma coisa, invista mensalmente. Se tem conta no Banco Inter, lá também tem o CDB com liquidez diária do Inter, pagando 100% de CDI, basta localizá-lo nas opções de renda fixa e investir mensalmente também. Tem outros bancos, né, também com opções parecidas, tá? O importante é você encontrar algo que seja simples e fácil de se fazer, tá, galera? Pois nesse início, adquirir conhecimento também é importante e a complexidade desse mundo dos investimentos acaba sendo uma barreira para muita gente, tá? Por isso que hoje em dia tá muito mais fácil, né? Digamos assim, quase todos os bancos têm uma opção viável para investir a grana da sua reserva. Rafael, eu posso deixar a grana na conta corrente, né, ou na conta poupança? Poder até pode, tá, galera? Porém, não é o mais viável. O certo é você deixar essa grana em uma aplicação que renda no mínimo 100% CDI e com liquidez imediata. Retorno abaixo disso não é tão vantajoso. Então, no caso da conta corrente, né, ela não tem rendimento e na poupança rende bem menos do que o 100% CDI. Portanto, opte pelas opções com rendimento de 100% CDI ou mais. E tem um detalhe, tá, uma outra coisa também. Parem de ficar correndo atrás de migalhas, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, né, você tem conta lá no Nubank e tem as caixinhas lá que rendem 100% CDI. Aí você vê que o outro banco, o Banco X, o rendimento é de 105% CDI. Obviamente rende mais, porém é quase que irrelevante esse retorno a mais, tá, galera? Não será 5% a mais do CDI que vai impactar drasticamente no retorno do seu investimento. Na verdade, só vai complicar a sua gestão, né? Ficar tendo que controlar os valores, né, em vários bancos diferentes.
mês. Portanto, parem de ficar, né, correndo atrás de migalhas, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Esses 5% a mais do CDI em um ano de aplicação, considerando o valor investido de R$1.000, tá? Daria somente R$ 5,78 a mais. Ou seja, vale muito mais a pena você dedicar tempo para controlar o seu orçamento, economizar e acrescentar mais 10, 20, 30 reais nos investimentos do mês do que ficar correndo atrás de rendimento que não fará uma grande diferença assim. E outra, reserva tem como objetivo principal a liquidez do dinheiro, a liquidez da grana e não o rendimento em si. Portanto, o foco tá nisso, tá, galera? Somente depois que você já constituiu a sua reserva por inteiro, né, que você vai começar a buscar outras opções onde consiga ter retornos maiores. Antes disso, foco total na formação da reserva. É como uma casa, né? Não adianta começar a erguer as paredes se você não tem uma fundação, né? Um alicerce forte, sólido, o suficiente para segurar toda a estrutura. Nos investimentos é a mesma coisa. Se sua reserva não existe, não adianta querer investir em ações, por exemplo, né? Qualquer coisinha que acontecer na sua vida, você se verá obrigado a vender essas ações que podem estar em um momento de baixa do mercado, porque elas oscilam negativamente, e ter que abraçar um prejuízo mesmo que não queira. Ou então fazer uma dívida, né? Seja no cartão ou através de empréstimos bancários, né? Para conseguir suprir tal imprevisto financeiro. Então, inicialmente, a reserva é o primeiro passo e talvez o mais importante de todos, tá? Quem não tem, tá refém das aleatoriedades da vida e dos imprevistos financeiros que podem surgir com essas aleatoriedades. Então, se nesse ano de 2024 um dos seus objetivos é arrumar a sua vida financeira, primeiro comece organizando o seu orçamento mensal. Minha planilha de controle, né, serve justamente para isso. Eu vou estar deixando o link dela aqui na descrição. E segundo, foque em formar a sua reserva. Somente com esses dois passos você já vai sentir uma melhora nítida na sua vida financeira. Enfim, pessoal, espero que esse ano seja um ano bom para vocês na questão financeira, né? Lembre-se sempre que a mudança só depende da gente e qualquer dúvida que tiver, manda aí nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!